Glória a Deus. Aleluia. Como é gostoso, né, irmãos, podermos estar na casa do Senhor. A paz do Senhor. Domingo a gente não conseguiu vir, meu filho estava com um tipo de virose. Está dando muitas crianças na cidade, mas graças a Deus ele está bem. Irmãos, 1 Reis 17, do 7 ao 16. 1 Reis, capítulo 17, do verso 7 ao 16. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus vai falar assim: E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi para Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água para que eu beba. Indo ele a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: Traga-me também agora um bocado de pão na tua mão. Porém a mulher disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vê que apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém faz dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-o para mim. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Então comeu ela, Elias e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo mistério de Elias. Aleluia. Só até aqui, meus irmãos. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né? Ele, no decorrer do culto, ele vai confirmando a mensagem. Deus é muito bom, meus irmãos. A palavra de Deus, como nós estamos estudando na EBD, ela é inerrante, né? Ela não tem contradição. Irmãos, nós lemos do verso 7 até o 16, mas essa história ela tem um contexto. Acabe reinava em Israel nesse tempo. E Acabe, a Bíblia vai falar no verso 30 do capítulo 16, que Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os outros que foram antes dele. Acabe ele foi um péssimo rei. Ele fez o que era mal, o que desagradava ao Senhor. E como se não bastasse, ele foi e se casou com uma mulher que se chamava Jezabel. E ele introduziu no povo de Israel a idolatria. Ele passou a servir o Deus da sua esposa, Deus que se chamava Baal. Então ele foi e construiu um templo para Baal, e ele ficou ali, e eles adoravam esse Deus, um Deus estranho. Israel sempre teve esse problema com a idolatria. Eles voltavam as costas para o Deus que livrou eles da terra do Egito, para aquele Deus que fez tantos milagres, tantas maravilhas, tantas coisas que não poderia ser explicado. Eles viraram as costas para o Deus que tinha libertado eles. E Acabe, no seu reinado, ele fez isso. Para eles, o Senhor estava morto, o Deus de Israel estava morto.
e passaram a adorar Baal, um deus pagão. E quando eles fez isso, no verso 33 vai falar assim: Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Ele foi o pior rei de todos que foram antes dele, ele foi o pior. Então Deus levanta ali o profeta Elias. Elias vai até aquele templo, e Elias, um homem que era um profeta de Deus, um dos maiores profetas foi Elias, com toda a sua coragem, um homem que era cheio do Espírito Santo, um homem que Deus falava com ele. Ele foi e disse assim para Acabe: olha, vive o Senhor Deus de Israel, verso 1 do capítulo 17, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então, por desobedecer ao Senhor, eles desobedeceram a ordenança do Senhor. Deus lá no monte, ele falou: não adorarás outros deuses além de mim. O povo de Israel sabia dos mandamentos, eles desobedeceram. Mas hoje nós vamos ver a diferença daquele que desobedece e daquele que obedece. Existe uma diferença muito grande, meus irmãos, daquele que obedece, daquele que serve a Deus e daquele que desobedece e não serve ao Senhor. É uma diferença muito grande. Aqui, quando o povo de Israel estava nessa idolatria, então Deus levanta Elias e ele fala: olha, não vai chover até que eu fale que chova. Então eles quiseram matar Elias. E a palavra do Senhor veio até Elias. A Bíblia não fala como foi, se Deus falou, se foi um pensamento, uma visão, mas a Bíblia fala, verso 2, do capítulo 17: depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Olha que interessante, meus irmãos. Deus, ele guarda Elias. Ele manda ele para um lugar onde tinha água, onde ele proveria o alimento. Olha que interessante, para pensar. Os corvos, pássaros, meus irmãos, iam levar alimento para Elias. Olha como Deus é soberano. A sua criação obedece a ele. Ele ordenava para os pássaros, os corvos, levar alimento para Elias. E Elias, olha que interessante, Elias fez conforme a palavra do Senhor. Ele foi obediente. Deus mandou ele obedeceu. A diferença, meus irmãos, daquele que obedece a Deus, quando Deus fala, faça tal coisa, a pessoa vai e faz. De quando Deus fala, não faça, a pessoa vai e faz. Olha que diferença que tem entre aquele que obedece a Deus e que não obedece. O povo de Israel estava lá na idolatria, na seca, passando fome. E Elias, mesmo diante desse cenário, Deus ainda guardava Elias, porque ele era temente, obedecia ao Senhor. Louvado seja o teu nome. E Deus continua dizendo. Então Elias foi, e fez conforme a palavra do Senhor. Verso 6: e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia água do ribeiro. E o verso 7, nós vamos entrar agora onde nós lemos. No verso 7 vai falar o seguinte: que passado alguns dias, aquele ribeiro, de onde ele bebia água, se secou, porque não estava chovendo. Ele não tinha mais água para beber. Então Deus, mais uma vez, vai dar uma ordem para Elias. Verso 8: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, olha só que interessante, mais uma vez, Deus falando com Elias: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Olha que interessante. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente.
Deus, ele manda Elias para um país estrangeiro, para fora dos termos de Israel, para ser tratado, segundo a palavra de Deus, para ser alimentado por uma viúva. Meus irmãos, a viúva naquela época não é igual hoje, que muitas vezes é aposentada, que muitas vezes tem ali um ganha-pão. As viúvas naquela época, meus irmãos, elas eram totalmente dependentes dos seus filhos. As viúvas, se não fossem seus filhos, elas passavam fome, elas morriam. E olha que interessante que Deus vai mandar Elias fazer. Deus vai falar para Elias: vai, que eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Então Elias, meus irmãos, ele obedece ao Senhor mais uma vez. Ele se levanta e ele vai até aquela cidade. E a Bíblia fala que quando ele chega lá, ele encontra uma mulher viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te numa vasilha um pouco de água. Ele pediu água para beber para aquela mulher. E ela, quando ela estava indo buscar água, Elias fala para ela: olha, traz também um pão. E ela, viúva, tinha nada na sua casa, tinha um filho pequeno ainda para cuidar, não bastava ser viúva, ainda tinha um filho pequeno para criar. Quem já teve filho sabe o quão trabalhoso é criar um filho, quão difícil é criar um filho, ainda mais na situação dessa mulher, uma viúva, totalmente desamparada. Mas a diferença na vida dessa mulher, o que fez a diferença na vida dessa mulher, foi obedecer a palavra do Senhor. Ela obedeceu a palavra do Senhor, ela creu na palavra do Senhor. Mesmo, meus irmãos, nos tempos difíceis da nossa vida, mesmo quando tudo parece que não vai dar certo, mesmo quando a situação é adversa, olha essa mulher, ela era viúva. É a mesma coisa que Deus chegasse para uma pessoa sem recursos e falasse: olha, trata de um outro que tem menos recursos do que você. Como vai tratar de alguém? Mas segundo a palavra do Senhor. Meus irmãos, o nosso Deus, ele não tem limite. Nosso Deus, ele não se limita a uma viúva. Ele não se limita a uma seca. Ele é o dono de tudo. Ele provê o alimento, ele provê a chuva. Deus, ele não se limita. Então, quando essa mulher, ela obedece, olha que interessante, ela vai falar para Elias: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E apanhei os 2 cavalos e vou fazer para mim e para o meu filho, para que nós comamos e depois morramos. Uma mulher que já não tinha mais esperança. Qual é a esperança dela? Comer e morrer. Mas aquele que está em Cristo, meus irmãos, ele tem esperança. E nós temos Jesus. Nós temos uma esperança na nossa vida. Mesmo em tempos difíceis, meus irmãos, doenças, fome, desemprego, mas Deus tem cuidado de nós. Deus tem nos guardado ainda. Quem não passou provação na vida já, meus irmãos? Quem nunca de nós passou um problema? Nós todos já passamos problemas, mas o interessante é que quando nós passamos com Jesus é diferente. É diferente. Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando Deus, meus irmãos, ele está no controle da nossa vida, a situação está adversa, você não está vendo saída, mas Deus tem uma solução. Aleluia. Deus tem um escape. A Bíblia fala que a provação, ela não é maior do que aquilo que nós podemos suportar. A provação, ela edifica a nossa fé. A provação, ela nos aproxima do Senhor. E assim foi com essa mulher. Ela foi tão provada a ponto de não ter mais esperança e falar assim: olha, eu vou comer junto com meu filho esse pedacinho de pão e vou morrer. Não tinha mais o que fazer. Não tinha como plantar, a terra estava seca, não tinha chuva. Ela era viúva, não tinha quem ajudar ela. Mas por obedecer a palavra do Senhor, ela obedeceu a palavra do Senhor.
E quantas vezes nós queremos algo do Senhor? Senhor, me dá, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo, mas nós não obedecemos a palavra do Senhor, nós somos negligentes, nós viramos as costas para Deus. O segredo, meu irmão, para ser abençoado, não é ir lá na praia e pular 7 ondas, não é botar a roupinha branca na virada de ano. O segredo está em obedecer ao Senhor. Quando você obedece ao Senhor, meus irmãos, você tem a garantia de ser cuidado por Ele. E não existe garantia maior do que essa. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo, a bolsa de valores quebra. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo, a tua saúde acaba. Aleluia. Mas aquele que está no Senhor, ele é diferente. Ele tem esperança. Aleluia. E é igual quando foi Estevão, ele ia ser apedrejado, ele ia morrer, aleluia, mas onde estava a esperança de Estevão? Mesmo ali no apedrejamento, eles iam matar ele. Ele viu o céu aberto e viu a glória de Deus. Nós não somos limitados nessa terra, meus irmãos, aleluia. Mesmo na morte, o crente é vitorioso. Nem a morte tira a nossa vitória. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Quando nós confiamos no Senhor, quando nós cremos, quando nós obedecemos ao Senhor, nós temos a garantia de ser cuidados por Ele. Aleluia. Jesus disse assim: olha, qual é o filho que te pedindo pão, você vai dar pedra para ele? Jesus disse assim: olha, se vocês que são maus não fazem isso com seus filhos, quem dirá Deus fará com vocês? Aleluia, glória a Deus. Olha o cuidado que nós temos. Nós não somos garantidos pelo prefeito, pelo presidente. Nós somos garantidos pelo Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quando nós confiamos no Senhor, nós somos como um monte de Sião, do Salmo 125, que não se abala, mas permanece para sempre. O João leu uma palavra muito interessante aqui. Ele leu Mateus 7, 24, vai falar o seguinte: aquele que ouve as palavras de Jesus, aquele que ouve e pratica a palavra, é como um homem que edificou sua casa sobre a rocha. Essa pessoa, ela tem firmeza, a casa dela está alicerçada. E como todo ser humano, vem o vento, vem a chuva, vem a tempestade, mas não derruba aquela casa. Por que não derruba? Porque está edificada sobre a rocha. Quando nós ouvimos e praticamos, assim como essa mulher fez, ela ouviu a palavra do Senhor. Olha o que Deus vai falar. Olha o que Ele falou: eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Deus mandou aquela mulher cuidar de Elias. E por ela obedecer a palavra do Senhor, ela alcançou uma vitória muito grande. Nós estamos nessa campanha, 12 dias de clamor, por 12 meses de bênção. Se nós obedecermos ao Senhor, meus irmãos, a bênção, a vitória é garantida. Jesus não prometeu riqueza. Jesus não disse: olha, vem me servir que vocês são ricos. Mas Ele disse que nada nos faltaria. Nada vai faltar para nós, meus irmãos. É um ano difícil, é um ano de provação, vai ser um ano de perseguição. Mas se nós estivermos firmes com o Senhor, Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Como essa mulher fez, ela fez a vontade de Deus. Deus ordenou: cuida do meu servo. E ela fez o quê? Preparou um bolo e um pão para ele, e ele comeu. E quando ele comeu, meus irmãos, talvez na cabeça dela ela pensava: agora acabou, não tem mais farinha, não tem mais azeite, como que eu vou fazer pão para a gente comer? Mas olha o que vai falar no verso 13. Elias disse: não temas, faze conforme a tua palavra, porém faze primeiro para mim um bolo pequeno e traze para mim, depois farás para ti e teu filho. Verso 14, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Não tinha chuva. Sem chuva a planta não cresce.
Sem planta nós não temos o que comer, mas aquele que confia no Senhor, aquele que obedece ao Senhor, ele tem a provisão, ele tem um cuidado, é na saúde, é na área financeira, seja onde for, meus irmãos. Jesus disse que nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas ele cuida. Ele disse: demais é tudo aquilo que nos preocupa. Ele disse assim: por que vocês andam ansiosos pelo dia de amanhã? Basta cada dia seu próprio mal. A gente anda ansioso por um dia que nem chegou, se esquecendo de viver hoje, de obedecer a Deus hoje, porque amanhã, meus irmãos, ele cuida de nós. Se nós não estivermos aqui, nós estaremos como Estevão, mesmo diante da morte. Ele viu o céu aberto, ele foi para o céu. Mesmo na morte, o cristão é vencedor. Nós não somos como o mundo aí fora que não tem esperança. Paulo vai falar disso. Se não me falha a memória, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, vai falar sobre isso. Olha, Paulo falou assim: vocês não têm que ficar desiludidos igual as pessoas aí fora que não têm esperança. Eles estavam preocupados com aqueles que tinham morrido. Ele vai falar assim: olha, nós não somos igual aos de fora. Nós temos esperança. Nós temos esperança. Aleluia. Ontem eu recebi uma notícia muito triste. Acho que todos aqui conhecem a nossa amada irmã Índia, que dormiu no Senhor. Ela morreu, mas está na glória. Falei para minha esposa: ela morreu, a gente fica triste pela pessoa maravilhosa, mas ela venceu. Ela vai receber a sua coroa. Olha que maravilhoso, meus irmãos. O crente até na morte ele tem vitória. Por isso que é bom nós confiarmos no Senhor. Por isso que é maravilhoso, meus irmãos, nós confiarmos nesse Deus, nós obedecermos a Ele. Essa palavra, meus irmãos, essa palavra ela é de Deus. Aqui é Deus purinho. De Gênesis a Apocalipse é Deus falando. A escola dominical está sendo uma bênção. Estamos falando sobre a Bíblia. Aqui está a vontade de Deus. Aqui está o que Ele quer para nossas vidas. Jesus vai dizer assim, João 17:17: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade para a nossa vida. Quando nós somos igual aquele homem que ouviu a palavra e praticou, nós estamos firmados. Mas diferente daquele que ouve e não pratica. Olha só, Jesus disse: ele ouviu, falaram para ele, ele sabe o que pode fazer e o que não pode, ele sabe qual é a vontade de Deus, mas ele ouviu e não praticou. Aí com o que Jesus compara ele? Com o homem que faz a sua casa sobre a areia. A areia ela não tem firmeza, a areia ela é mole. Aí vem o vento, vem a tempestade, a pessoa já desanima porque não está firmada, porque ouviu e não praticou. Nós temos que ouvir, meus irmãos, a palavra do Senhor e praticar. Botar em prática a palavra do Senhor. Só que não é só um livro que a gente lê para conhecer, nós lemos é para praticar, é para sermos igual a Cristo. Quando nós obedecemos a voz do Senhor, a bênção, a vitória é garantida. E a campanha é sobre isso, né, pastor? 12 dias de clamor por 12 meses de bênção. Mas se nós não obedecermos ao Senhor, se nós não buscarmos Ele em primeiro lugar, nós não alcançaremos a nossa vitória. Mas se nós formos fiéis, mesmo no pouco, sobre muito Ele nos colocará. Assim como Ele fez com essa viúva, daquela mixaria de farinha que tinha, comeu ela, Elias, e na Bíblia fala que a sua casa, deve ser os seus parentes. A bênção não se limitou somente para ela. Olha que interessante. Em obedecer ao Senhor, ela foi abençoada e abençoou a sua família. Vamos nos colocar de pé nessa noite. Irmãos, nós possamos compreender que é necessário nós obedecermos a voz do Senhor. Nós temos alguém que fala conosco, né, evangelista? O Espírito Santo. É tão bom quando você vai orar, aí você ajoelha na cama e não consegue falar nada, mas você sabe, o Espírito Santo sabe o que eu estou querendo. Eu estou fraco,
eu não consigo nem orar, muitas vezes nem a lágrima sai, mas o Espírito Santo, aquele que habita em nós, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Ele sabe o que nós precisamos. Irmãos, Deus sabe o que nós precisamos. Deus sabia que aquela mulher precisava de uma intervenção da parte dele, e Ele interviu, simplesmente por ela obedecer a sua palavra. Amém? Vamos orar nesse momento, vamos clamar ao Senhor para que Ele nos ajude a sermos obedientes à sua palavra, a sermos sensíveis à sua voz, a fazermos a sua vontade. Irmão, você que trouxe seu envelope, os irmãos já pegaram, os irmãos estão rápidos, eita glória. Irmãos, Jesus vai falar, tudo aquilo que nós pedirmos, crendo, nós receberíamos. Eu e minha esposa, nós entramos numa campanha de oração de madrugada, é uma luta gigante para levantar de madrugada. Mas Deus, Ele nos honrou de uma maneira, meus irmãos, que eu cheguei em casa chorando. Eu falei, amor, não dá para explicar o que Deus fez. A gente não pediu isso, mas Ele deu além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, quando nós pedimos ao Senhor, meus irmãos, confiando, Ele faz. Ele honra a nossa fé. Aleluia. Então, o que você colocou nesse envelope, meus irmãos? Deus sabe. Deus conhece. E como Ele fez com a viúva de Sarepta, através da fé dela, porque ela creu no Senhor, ela obedeceu ao Senhor, Deus vai realizar nas nossas vidas. Deus vai realizar, meus irmãos, porque quando nós temos fé do tamanho de um grão de mostarda, por mais pequena que seja, Deus, Ele nos ouve e nos responde. Vamos orar nesse momento? Curve sua cabeça. Papai querido, graças te damos, Deus, por essa oportunidade de mais uma vez, Senhor, estarmos na tua casa, para te louvar, para te engrandecer. Papai, nesse momento especial, Pai, nós viemos orar, ó Deus, por esses pedidos que estão nesses envelopes. Papai, o Senhor sabe, Deus, qual é o problema de cada irmão. O Senhor conhece, Pai, aquilo que aflige o teu servo. O Senhor sabe, Pai, aquilo que tem tirado a paz do teu servo. Mas, Pai, a tua palavra diz que quando nós pedirmos algo para o Senhor crendo, o Senhor faz nas nossas vidas. Meu Pai, intervém, Senhor, na situação desse irmão, aquele que precisa de algo que somente o Senhor pode fazer. Papai, realiza para a honra e glória do teu nome. Deus, não é porque nós merecemos, porque nós não merecemos nada, mas é pela tua misericórdia, é pelo teu amor por nós. Papai, no nome de Jesus, continua abençoando essa campanha, que nós possamos, ó Pai, continuar, Deus, te buscando, ó Pai, buscando a tua presença, e que nós possamos, ó Deus, ser como a viúva de Sarepta foi, Pai, sensível à tua voz, obediente ao Senhor. Somente assim ela alcançou a bênção, e assim eu também creio, Pai, que nós vamos alcançar. Eu te peço, Pai, e te agradeço, no nome de Jesus, amém e amém. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.